quando chega aqui no capítulo 17, verso 9, aqui há sentido, quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. Que mulher? A igreja de Roma está sentada sobre 7 montes, que é Roma, a cidade dos 7 montes. Como é que nós podemos dizer que não é Roma? Como é que nós podemos dizer que os 7 montes não são 7 montes de Roma? Como poderemos afirmar isso contra a Bíblia? Porque a Bíblia está afirmando que é Roma. Do começo ao fim, tudo é Roma. 7 cabeças são simbólicas, mas 7 montes não são simbólicos, são literais. São os montes sobre os quais a mulher, que a igreja de Roma, está assentada. E são 7 reis. 7 reis da China? Não. Da Rússia? Não. Porque o contexto todo é Roma. Roma. Então são 7 reis de Roma. Entenda, portanto, que 7 cabeças do dragão apontam para os 7 montes de Roma. E as 7 cabeças da besta que subiu do mar apontam para 7 cabeças papais, 7 cabeças de reis de Roma. São 7 reis. Nós precisamos aceitar a interpretação dada pelo próprio anjo. O próprio anjo que disse 7 cabeças também falou o que são essas 7 cabeças. Primeiramente são 7 montes, depois são 7 reis. Reis de onde? Da cidade dos 7 montes, ou seja, Roma. Só que o pontífice romano, ele recebeu o status de rei com o Tratado de Latrão, em 1929. Com o Tratado de Latrão, ele recebeu o status de rei, rei de Roma. Antes ele não era rei, mas de 1929 para cá, Pio XI para cá, o Papa se tornou rei. E o Vaticano se tornou um Estado. Um Estado com todas as embaixadas que estão lá representando os vários países. Então, queridos, vemos aqui que todo o contexto é Roma. O verso 10. E são também 7 reis, reis de Roma. 5 já caíram. Por que 5 já caíram? A profecia só é entendida quando chega no tempo do seu cumprimento. Você não entende uma profecia muitos séculos antes, mas quando ela está em processo de se cumprir, você começa a entender a profecia. Assim como o Apocalipse 14, versos 6 e 7, temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do juízo. Essa profecia não foi entendida e não foi pregada antes do tempo. Somente na década de 1830, 1840, e que esta profecia começou a ser entendida e pregada. Nenhuma profecia é entendida plenamente antes do seu cumprimento. Esta profecia sobre as 7 cabeças começou a ser entendida na cabeça número 6. Na cabeça número 6, cabeça papal número 6, foi João Paulo II. Foi no tempo de João Paulo II que não somente eu, mas outros começaram a entender. No tempo de João Paulo II, a 6ª cabeça papal, começou a ser entendida esta profecia. Por isso diz aqui, 5 já caíram. Os 5 que já tinham caído foi Pio XI, Pio XII, João XXIII, Paulo VI, não é? E João Paulo I. Estes 5 já tinham caído. Quando começamos a entender, não poderia ser entendida antes. Isto aqui pode se chamar de verdade presente. Verdade presente é uma verdade que vai ser entendida no momento exato em que Deus quer que ela seja entendida. A 6ª cabeça papal foi João Paulo II. 5 já caíram, 1 existe, que era a 6ª cabeça, João Paulo II. Outro ainda não é vindo, ou seja, a 7ª cabeça papal ainda não tinha vindo. Mas quem se tornou a 7ª cabeça papal? Bento XVI. E então a 7ª cabeça começou com Bento XVI,
como o Papa Bento XVI renunciou, entrou o Papa Francisco ainda na 7ª cabeça. E agora o Papa Francisco faleceu. Ele morreu. Acabou a 7ª cabeça. Agora, as pessoas, com a morte do Papa Francisco, as pessoas disseram e perguntaram: então, pastor, a interpretação dos 7 papas falhou? Não, não falhou. Se cumpriu perfeitamente. Perfeitamente. A 7ª cabeça começou com o Papa Bento XVI. Ele renunciou. Foi adicionado mais um Papa na 7ª cabeça, Papa Francisco. E agora, morreu o Papa Francisco, morreu a 7ª cabeça. Não existem mais 7 cabeças. Elas já ficaram na história, já ficaram no passado, já é profecia cumprida. Então as pessoas perguntam: então falhou? Não, não falhou nada, ela se cumpriu. O que nós devemos entender é que a profecia do capítulo 17 não termina nas 7 cabeças. Que depois da 7ª cabeça, leia comigo, capítulo 17 e o verso 11. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. Você está percebendo, meu querido irmão, que o verso 11 dá continuidade à profecia. Não são 8 cabeças, são só 7. E a 7ª cabeça terminou com a morte do Papa Francisco. É esse ponto que nós temos que entender, que a profecia do capítulo 17 não termina nas 7 cabeças, que já se cumpriram, que já acabaram. E agora nós estamos vivenciando o 8º poder. É esse o ponto. Nós estamos vivenciando o 8º poder. Deus nos deu o privilégio de viver na terra, nesta última geração, antes da volta de Jesus, vivenciando os momentos finais da história da terra, quando será aprovada a lei dominical, sim. Antes do fechamento da porta da graça, durante o 8º poder, será aprovada a lei dominical. Não sabemos se será através do projeto 2025, ainda em 2025. Não sabemos se será ainda em 2025, porque o projeto 2025, aprovado pelo Trump, é um projeto que lá na página 589, lembrem? Lá na página 589 do projeto 2025, que tem 1000 páginas, na página 589 fala sobre o descanso dominical, a lei dominical. E das mais de 100 ordens executivas que o Trump assinou até hoje, mais de 80 ordens são todas ligadas com o projeto 2025. Ele está colocando em ação, em vigor, todo o projeto 2025. Então, estamos aguardando a lei dominical para qualquer hora. Não sabemos se vai ser ainda esse ano ou no próximo, nós não sabemos. Mas vai ser durante, tudo indica que será durante este 8º poder. E o decreto de morte? Virá na sequência, mas depois do fechamento da porta da graça. Então, queridos, antes do fechamento da porta da graça, o decreto dominical e a perseguição ao povo de Deus e a conversão da grande multidão, e então o fechamento da porta da graça. Depois virá o decreto de morte. Agora, com a eleição do último Papa, o Papa Leão XIV, nós começamos a entender porque a profecia está se desdobrando. A profecia não está falhando, a profecia está se desdobrando diante dos nossos olhos. Surge com a eleição do Papa americano um novo poder. Não é um poder romano, não é um poder americano, é uma fusão entre Roma e Estados Unidos, dando origem ao 8º poder. O 8º poder, que não é só o Trump, um 8º poder, que não é somente o Papa Leão XIV,
mas é a fusão desses dois poderes, a besta que subiu da terra, a besta que subiu do mar, elas se fundem e formam então o oitavo poder. O oitavo poder eu não entendia desta forma, mas passei a entender o oitavo poder porque é uma profecia que está se desdobrando. Quando você e eu estudamos uma profecia que está no passado, é fácil. Mas quando você estuda uma profecia que está se cumprindo hoje, está em andamento, nós temos que ser flexíveis. Então o oitavo poder não começou já com Satanás personificando Cristo. Começou com o Papa americano, começou com uma besta híbrida. Por que besta híbrida? Porque é uma besta formada por Roma e Estados Unidos. É uma besta que não existia antes, porque existia a besta do mar, capítulo 13 de Apocalipse, e a besta da terra, cada um trabalhando. O maior poder religioso, a besta do mar, o maior poder político e militar, trabalhando. Mas agora o capítulo 17 mostra no oitavo poder, esses dois poderes juntos. É o Papa americano, é uma besta romana americana. Quem podia imaginar que a profecia ia se cumprir desta forma? O poder que surgiu pela eleição de um Papa americano. Alguém pode sugerir que nós estamos tentando um remendo na profecia? Não, meu querido irmão, não é um remendo na profecia. Mas quando a profecia está se cumprindo, você começa a entendê-la melhor. Mas nós estamos tentando entender a profecia neste exato momento em que o oitavo poder está surgindo. E no desdobrar do oitavo poder, muitas outras coisas vão acontecer e que vão nos ajudar a entender melhor a profecia. A profecia não falhou, a profecia está se cumprindo. Não é um remendo sendo colocado na profecia, mas é o desdobrar da profecia. E ele recebeu o nome de Leão 14, porque ele vai seguir o caminho e vai seguir os passos de Leão 13. Leão 13 é o Papa da lei dominical. Leão 13 que escreveu a encíclica Rerum Novarum em 1891, e ele em 1888, por influência do Papa Leão 13, o senador Blair procurou introduzir a lei dominical no Senado americano em 1888, no mês de maio de 1888. Não foi aprovado, mas houve um interesse, houve uma tentativa do Papa Leão XIII de impor a lei dominical em 1888, usando o senador Blair. E agora o Leão XIV vai seguir o mesmo passo, o mesmo caminho de Leão XIII. Tudo indica que ele também vai trabalhar fortemente na lei dominical, que faz parte do projeto 2025, aprovado pelo Trump. Então, queridos, ele escolheu um nome de guerra, Leão 14. É um leão romano, e somente o leão da tribo de Judá pode proteger você, meu irmão. Somente o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, pode nos livrar do leão romano, chamado Leão 14, que virá com lei dominical e perseguição ao povo de Deus. E tudo indica que é este poder, oitavo poder, que vai introduzir e vai apresentar diante do mundo o Satanás personificando Cristo, o falso Cristo. Então, Satanás faz parte do oitavo poder, mas ainda não se manifestou. Por enquanto está a besta romana americana. Mas entendemos que breve, não sabemos quão breve, ele vai apresentar diante do mundo o falso Cristo. E então virá o decreto de morte, porque isso será após o fechamento da porta da graça. Temos que nos preparar para este dia, que não sabemos o dia e a hora, mas será muito em breve, porque estamos vivendo o oitavo poder. Não existe mais além do oitavo poder. O capítulo 17 fala do oitavo poder, não fala do nono, não fala do décimo. Que Jesus Cristo volte logo. Que Jesus Cristo derrame o Espírito Santo sobre você.
e nos preparemos, não somente a nós e a nossas famílias, mas preguemos, preparando um povo para a volta de Jesus. Amém? Amém.